Como o Gui comentou, a gente vai dar sequência hoje à série na carta de Tiago, que a gente começou semana passada. Lembrando que o nosso tema desse ano é como colocarmos a nossa fé em prática em tempos de injustiça ou em meio à injustiça dos nossos dias. Deixe sua Bíblia aberta no primeiro capítulo da carta de Tiago, Tiago capítulo 1. Eu vou relembrar alguns pontos bem específicos da semana passada para conectar com o texto de hoje. Tá? Então, quando a gente lê lá Tiago 1, versículo 1, a gente identifica, ou ao menos tenta identificar, para quem Tiago endereçou a sua carta. E ele endereça a sua carta às 12 tribos dispersas entre as nações. Isso não fecha muito o público, ele é um tanto amplo, mas começa a nos direcionar para a leitura dessa carta. Então é uma carta direcionada a cristãos, provavelmente de predominância judaica, por ele trazer essa ideia das 12 tribos. Alguns autores acham que isso é simplesmente uma alusão ao povo de Deus. Isso para a gente não é tão relevante aqui. Talvez a parte mais relevante seja a dispersão entre as nações. Então, Tiago está escrevendo uma carta ampla para um público cristão geral, público este disperso entre as nações. Talvez o contexto aqui, o pano de fundo, seja lá Atos capítulo 8, quando os cristãos se dispersaram em virtude da perseguição que havia atingido a igreja primitiva, em particular após a morte de Estevão. Então, Tiago escreve a sua carta a um público amplo, provavelmente uma carta circular, e uma carta que tem como objetivo falar com cristãos que estão vivendo entre as nações e vivendo assim num contexto de perseguição, num contexto de sofrimento, num contexto de luta. Quem se lembrar da primeira mensagem da série desse ano, lá no mês de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, e eu lembro alguma coisa porque foi eu que preguei, eu não exijo de vocês lembrarem muito mais do que isso. Mas quem se lembrar lá desse primeiro sermão, foi o sermão que abriu a nossa série anual, aquele dia eu tentei traçar um paralelo entre Jeremias e Tiago, justamente porque eram os dois livros do ano, e à luz disso falar sobre o grande tema do ano, que era colocando a nossa fé em prática. Um dos pontos que a gente destacou naquele dia foi que tanto Jeremias quanto Tiago escrevem para o povo de Deus, preparando este povo para a vida no mundo. No caso de Jeremias, preparando o povo de Judá, que enfrentaria a vida no cativeiro babilônico. No caso de Tiago, preparando o povo falando com o povo que já estava disperso entre as nações. Daí, um ponto de contato entre estes dois livros que nós temos trabalhado esse ano. Outro ponto de contato é que os dois, tanto Jeremias quanto Tiago, eles estão preocupados não só com a vida deste povo nesse ambiente de injustiça, de impiedade, de perversão, mas como este povo viverá num cenário de injustiça, de impiedade e principalmente de perseguição e oposição. E aí, um tema que eu trouxe e que talvez tenha sido o tema central daquele sermão e que prepara de alguma forma a gente para o texto de hoje, é que muitas vezes quando a gente se depara com os desafios de viver a fé nos nossos dias, a gente fica um tanto angustiado e preocupado e dizendo, poxa vida, como viver a fé num tempo tão difícil quanto o nosso? E aí, uma das teses centrais do sermão foi, em dias como o nosso, devemos nos lembrar que o povo de Deus já viveu dias assim. E assim foi no tempo de Jeremias, assim foi no tempo de Tiago, e é isso que a gente tem visto ao longo desse ano. O povo de Deus já viveu em dias tão difíceis, ou até mais difíceis do que os nossos. Então a gente precisa parar, respirar e entender o que Deus diz para aquele povo, porque afinal é o que ele deu, Deus diz a nós hoje também. Na verdade,
estranho seria vivermos em dias de paz e prosperidade, né? Estranho seria vivermos só dias tranquilos. Afinal, desde que o pecado entrou no mundo e até que Deus faça nova todas as coisas e a criação seja restaurada, até lá a vida vai ser isso aí, né? Cheio de dor, rupturas, claro, mesclada com algumas notas de beleza, bondade, mas a vida é dura, né? Como diz o ditado. Então, em suma, gente, tanto Jeremias, mas principalmente Tiago, são livros muito práticos, que nos preparam para essa vida no mundo, para essa vida fora dos mundos da igreja, ainda que tenha muitas aplicações para a vida nossa em comunidade, vida comunitária, mas a maioria dos ensinamentos da carta de Tiago são ensinamentos para a nossa vida lá fora, para a nossa vida no dia a dia, para a nossa vida fora do conforto proporcionado pela comunhão da família da fé. Mas são livros que não só nos confortam, são livros que nos desafiam bastante. Nós fomos muito desafiados pelo livro de Jeremias e a carta de Tiago vai nos trazer uma série de novos desafios. Tiago tem 5 capítulos curtos, mas praticamente nenhum outro livro do Novo Testamento tem tantos imperativos, tem tantos verbos no imperativo quanto a carta de Tiago. Isso é uma demonstração desse aspecto muito prático da sua carta e da sua mensagem. E como o Tiago não tinha ouvintes específicos em mente, pelo que a gente falou lá do versículo 1 do capítulo 1, a gente pode receber essa carta como se fosse direcionada a nós hoje, porque de alguma forma a gente vive em dias muito semelhantes ao que os seus ouvintes viviam, a gente também vive nessa dispersão entre as nações. Dito isso, vamos lá para o versículo 12, que é o texto de hoje, Tiago 1, do 12 até o 18. Tiago 1, do 12 ao 18. Esse vai ser o texto da nossa meditação hoje. 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Até aí. Vocês sabem que eu gosto muito de colocar logo de cara para vocês a tese central do texto, né, para a gente já se preparar e já organizar a nossa mente e centrar o nosso coração naquilo que importa. Então, a pergunta inicial aqui é, qual é a tese central do nosso texto de hoje? E, obviamente, para eu enunciar isso, eu tive que fazer um exercício. E quando eu fui fazer esse exercício essa semana, eu não digo que eu falhei miseravelmente, mas eu tive muitas dificuldades. Porque o texto parece não ter uma tese central. Né? E é uma perícope, ela está bem dividida aqui. E isso, na verdade, é um perfil de Tiago. Tiago tem um estilo de escrita e um estilo de raciocínio que é estranho para muitos de nós. Talvez não para todos nós, mas para muitos de nós, incluindo eu, Tiago tem um estilo de escrita que me desafia. São afirmações muito curtas, muito objetivas, sem muita elaboração, e as ideias elas vão sendo reforçadas ao longo do livro, numa espécie de raciocínio circular que deixa um engenheiro perdido. Perdido. Não por acaso eu sempre gostei de Paulo e sempre tive dificuldades com Tiago.
Adoro Romanos, o raciocínio é longo, bem encadeado, as coisas se encaixam. Ele falou uma vez, ele não repete mais. Tiago não, é curtinho, grosso, objetivo, vai e volta, vai e volta. Eu fico meio tonto lendo o livro de Tiago. Isso deu um pouquinho mais de trabalho, então, do que se fosse Romanos. Mas, vamos lá. Vamos tentar entender a fluência do texto. Na verdade, esse texto que a gente está recortando aqui hoje, ele começa lá no versículo 2, tá? 2:4, e aí vocês veem, ele fala, aí ele abre uma série de portas, fala sobre outros temas e volta. Então, lá no 2:4 ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aí fecha aí no 2:4 e volta no 1:12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Parece que temos uma ponte aqui. Aí ele vai para os versículos 13 a 15, que a gente acabou de ler, e ele trabalha o tema da tentação. Parece que ele está abrindo uma porta, né? Ninguém, ao ser tentado, diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas você é tentado pelos desejos impuros do seu próprio coração. E aí a gente vai para o último trechinho, então, o 12, que é uma espécie de transição, 13 a 15, e aí 16 a 18, onde ele vai falar: não se deixem enganar, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, que não muda. Por mais difícil que pareça, eu acho que tem um fio condutor aqui. Se a gente fosse resumir o texto de hoje em blocos, a gente poderia dizer que, partindo lá do 2:4, Tiago está nos dizendo: as provações são o meio usado por Deus para fortalecer a nossa fé. Ele retoma esse texto, essa tese no versículo 12 e diz: logo a gente deve perseverar nas provações em busca de uma recompensa celestial. Mas nesse caminho pode ser que a gente caia em tentação. E quando cairmos em tentação, não digamos que Deus nos tenta, porque Ele não tenta a ninguém. E nesses momentos em que a gente está caindo em tentação ou lutando contra as tentações, devemos nos lembrar que não só Deus não tenta a ninguém, mas que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, que não muda. Parece que as coisas se encaixam assim. Então, em uma sentença, qual é a tese central do texto de hoje? É o que a gente vai trabalhar agora, desdobrando em algumas lições. Quando a gente persevera na provação, ou quando perseveramos na provação, experimentamos as boas dádivas do Pai Celestial. Quando perseveramos na provação, experimentamos as boas dádivas do Pai Celestial. Essa me parece ser a mensagem central do texto que a gente acabou de ler. Quando perseveramos na provação, experimentamos as boas dádivas do Pai Celestial. Vamos dobrar isso em 3 lições bastante simples e que acompanham justamente esses 3 blocos do texto que eu acabei de dizer. À luz disso, dessa tese central, primeira lição: devemos desejar e buscar a recompensa celestial. Devemos desejar e buscar a recompensa celestial. Essa primeira lição emerge do versículo 12. Tiago diz em algumas versões que é bem-aventurado, ou na NVI, que foi a versão que eu li, é feliz o homem que persevera na provação, porque ele vai receber a coroa da vida. A ideia aqui é mais ou menos semelhante ou encontra eco lá em Apocalipse 2:10. Quem se lembra do que está dito lá? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A ideia é a mesma aqui, em Tiago 1:12.
Esses dois textos, gente, parecem apresentar uma... Parecem não, eles apresentam uma dinâmica simples. Dinâmica que talvez gere incômodo em alguns de nós. E me incluo entre estes. A gente foi tão formatado, e isso é bom, mas a gente foi tão formatado a refutar qualquer relação de troca com Deus, que a gente se recusa a ler o texto com o devido cuidado. Mas vejam, tanto Tiago quanto Apocalipse estão dizendo que há sim uma recompensa para aqueles que perseveram na provação. Há sim uma recompensa para aqueles que perseveram na provação. Não se trata de uma recompensa terrena, obviamente, ainda que Deus possa nos dar coisas boas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas os dois textos falam numa recompensa celestial e eterna, que o texto chama de coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa da vida. Aquele que perseverar na provação vai receber a coroa da vida. Então, de certa forma, os dois textos que acabamos de ler, principalmente Tiago, mas com esse apoio de Apocalipse 2:10, o que eles estão nos ensinando? Que há uma recompensa, há uma promessa para aqueles que perseveram em meio à provação. Tem um comentário muito bom de Tiago, do Douglas Moo, que diz o seguinte, olha só, presta atenção, ele está comentando esse texto. A contemplação das recompensas do céu, né, a coroa da vida, a contemplação das recompensas do céu é encontrada em todo o Novo Testamento, com uma exortação à nossa fidelidade em circunstâncias difíceis aqui na terra. E aí prestem atenção nisso. Manter os olhos no prêmio pode ajudar a nos motivar a manter a integridade espiritual quando enfrentamos as tentações e os sofrimentos da vida terrena. Manter os olhos no prêmio pode nos ajudar ou pode nos motivar a manter a integridade espiritual quando enfrentamos as tentações e os sofrimentos da vida terrena. Em outras palavras, gente, não há nada de mal, muito pelo contrário, em ansiarmos pelas recompensas celestiais. Na verdade, é ansiar por essas recompensas, ansiar pela coroa da vida, ansiar pelo que nós desfrutaremos quando estivermos com Deus, é combustível para enfrentarmos as provações e as dificuldades dessa vida. Não é uma relação de troca, não é uma relação consumista, mas é uma dinâmica bíblica. Olhem para frente, olhem o que está reservado para vocês no céu, olhem o que será receber esta coroa da vida, e olhando para isso, olhando para o prêmio, olhando para o fim dessa história, perseverem, perseverem. É claro que o problema aqui é que são recompensas de longuíssimo prazo. São coisas que a gente não consegue apalpar agora, são coisas que a gente não consegue, exceto em algumas situações, desfrutar agora. É um anseio, é algo que a gente espera, é algo que nós iremos encontrar lá na frente. Mas até lá a gente vai ter que ter paciência. E eu sei que isso não é o nosso forte, né? Isso não é o forte do nosso tempo. Focar no prêmio que está lá na frente. Esses dias mesmo, eu vi uma situação no trabalho em que, claramente, o grande desafio era assim, calma, tem paciência. A pessoa queria sair, calma, tem paciência, você está no caminho certo, você está na trajetória. Não posso esperar mais 6 meses por isso. Tudo bem, então, seja feliz, siga a sua vida. Aqui não, né? O prêmio está lá na frente, é a coroa da vida, é uma recompensa, mas ela é celestial. E, obviamente, isso nos desafia, à luz de um dos pontos que a gente viu na semana passada, que é o ponto da mente dividida, lembra? Lá do 1:8.
que Tiago desafia os cristãos a não ter uma mente dividida, e o problema é que a nossa mente ela é um tanto dividida. A gente quer ver as coisas aqui agora, já, imediato. E aí tem um complemento naquele comentário que eu falei para vocês, em que ele cita o Milton, e o Milton diz uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: as recompensas que o texto está falando são de um tipo que apenas um cristão verdadeiro seria capaz de apreciar. As recompensas das quais o texto bíblico fala, e Tiago especificamente fala, elas são de um tipo que apenas um cristão verdadeiro seria capaz de apreciar. Então o ponto aqui é, vejam, o desafio, a primeira lição é que a gente deve desejar e buscar a recompensa celestial. Agora saibam que esta recompensa é de um tipo que nem todo mundo é capaz de apreciar. Porque não é uma coisa que você consegue apalpar agora, que você consegue abraçar agora, que você consegue viver agora. É a coroa da vida, que está reservada para todos aqueles que perseverarem em meio às provações. Então, a pergunta aqui é, para fechar esse primeiro ponto, será que a gente anseia por esse tipo de recompensa? De novo, existe um risco aqui, né? A gente foi tão corretamente formatado e formado para não entrar numa relação de troca com Deus, que a gente pode, inclusive, esquecer aquilo que a gente deve ansiar, e deve buscar, e deve desejar. E o texto está nos desafiando a desejar esta coroa da vida, esta recompensa celestial, e que este prêmio nos sirva de combustível para perseverar em meio às provações. Pergunta para você é, você tem buscado isso? Você tem desejado isso? Você tem ansiado por isso? Segunda lição. Primeira, te deve desejar e ansiar pela recompensa celestial. Segunda lição. Devemos nos guardar das tentações do nosso coração. Simples assim. Devemos nos guardar das tentações do nosso coração. Já comentei, né? Tiago faz alguns movimentos meio ousados e bruscos no texto. Então, no 12, ele está falando sobre perseverar em meio à provação, isso vai nos levar a receber lá no final a coroa da vida, e aí de repente ele fala, não se enganem, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Todo mundo é tentado, ou cada um é tentado pela cobiça do seu próprio coração, e essa cobiça o arrasta e o seduz e leva ao pecado. Está acontecendo aqui. Tiago sabe, gente, e seus leitores sabem que muitas vezes, isso é uma lógica que permeia toda a Escritura, Deus usa as provações para fortalecer a nossa fé, né? A gente sabe disso. Deus usa as provações para fortalecer a nossa fé, para colocar a gente de novo no eixo. E Tiago já nos exortou semana passada, está nos exortando hoje a gente a perseverar na fé, a fim da gente receber a coroa da vida. Porém, alguns aqui, ou alguém aqui, poderia levantar a seguinte ressalva. São tantas as provações e as dificuldades dessa vida, que no fundo, ao invés de fortalecer a nossa fé, Deus nos leva a pecar. Né? Alguém poderia levantar essa objeção. São tantas as dificuldades e as provações dessa vida que eu não estou vendo a minha fé sendo fortalecida. Eu estou vendo eu caindo cada vez mais, pecando cada vez mais. E aí parece que, querendo fazer o bem, essas provações que Deus manda acabam por nos levar à ruína. É essa objeção que Tiago está confrontando aqui. É isso que Tiago tem em mente aqui. Ele está nos dizendo, olha só, cuidado. Diante de uma dificuldade financeira, cuidado para não questionar a bondade de Deus. Diante de um diagnóstico médico negativo, cuidado para não perguntar onde está Deus com seu poder de curar. Diante da perda de um ente querido, cuidado para não se queixar do cuidado de Deus sobre você.
O que Tiago está querendo nos alertar, gente? Existe uma ligação muito tênue entre a provação e a tentação. E muitas vezes a tentação ela é um desdobramento das provações que a gente passa. E Tiago sabe disso. E é por isso que ele faz esse alerta. Quando alguém, olha só o versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago sabe que existe essa ligação muito tênue entre essas duas coisas, entre as provações que a gente passa e como isso nos tenta ou tenta os nossos corações. E aí o que ele está tentando nos alertar? Ninguém é tentado, ou ninguém diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. As provas que Deus nos manda, ou as provas que ele nos permite passar, a gente sabe e a gente tem aprendido, são objeto da sua graça que nos molda e nos fortalece. As provações que ele nos manda são um meio de graça para nos fortalecer na fé e nos fazer mais fortes. Mas, no meio do caminho, tem um problema. No meio dessa engrenagem tem o nosso coração. E o nosso coração, diferente de Deus, que não pode ser tentado pelo mal, o nosso coração é constantemente tentado pelo mal. Então o problema que Tiago está tentando tratar aqui é cuidado. Cuidado ao ser provado por Deus para não cair na tentação de devolver para Deus o pecado do seu próprio coração e a tua incapacidade de lidar com a provação sem pecar. Estão entendendo a dinâmica? Estão entendendo o que Deus quer nos ensinar? Gente, a tentação é a inclinação do nosso próprio coração a pecar. Deus não tem essa inclinação. Ele não tem qualquer inclinação ao mal, portanto ele não pode ser tentado, mas nós somos. Nós temos essa inclinação ao mal, nós somos caídos. Logo, as provações que são usadas por Deus para fortalecer a nossa fé, podem acabar sendo uma tentação para os nossos corações, não por culpa de Deus, mas pela nossa própria culpa, pela impureza do nosso próprio coração. Então, as provações que são usadas por Deus para nos fortalecer na fé, podem implicar ou podem significar para nós queda por conta do nosso próprio coração. E aí, sejamos sinceros, quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Quantas vezes a gente já não colocou na conta de Deus o pecado do nosso próprio coração? Seja sincero consigo mesmo, eu faço esse exercício comigo mesmo. Quantas vezes a gente já não colocou na conta de Deus o pecado do nosso coração? Ao cair numa determinada tentação, a gente diz, mas Deus, você sabe que eu sou fraco, você sabe que eu sou incapaz de lidar com situações assim, por que o Senhor me deixou passar por situações assim? Percebem que você está jogando na conta dele a tua queda? Lembra lá de Adão, quando cai, e Deus chega para ele e fala, o que você fez? Aí o que Adão responde? A mulher que tu me deste. Está jogando na conta de Deus, não está nem jogando na conta da mulher. Se tu não tivesse me dado essa mulher, isso jamais teria acontecido. Foi a mulher que tu me deste. A gente faz isso constantemente. Ao cair em tentação, muitas vezes a gente olha para Deus e fala, Deus, o Senhor colocou diante de mim uma situação que o Senhor sabia que eu não era capaz de lidar. Foi por isso que eu caí. Está jogando a conta no Altíssimo, que não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então, Tiago está falando em bom português, assuma a tua conta. E isso nos leva a fechar esse ponto
E o fechamento aqui é o seguinte, gente. Tem uma frase clássica do Lutero, né, que provavelmente vocês já ouviram algumas dezenas de vezes, que você não pode impedir que um passarinho voe sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho. Aí o Douglas Moo, comentando o texto, diz o seguinte: a maturidade cristã não é indicada pela infrequência da tentação. Infrequência, entendem, né? Não frequência. Pela falta de frequência da tentação. Maturidade cristã não é indicada por isso, tá? Não é indicado por não ser tentado, mas pela infrequência com que sucumbimos à tentação. É a mesma lógica do passarinho e do ninho. Você vai ser tentado. Diferente de Deus, você vai ser tentado, mas você pode e você deve não cair em tentação. E esse é o desafio aqui. E, obviamente, nesse ponto é fundamental a gente lembrar da oração de Jesus, que nos ensinou a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, então, primeira lição, a gente deve buscar e ansiar pela recompensa celestial. Segunda lição, devemos nos guardar das tentações do nosso próprio coração. Terceira e última lição, versículos 16 a 18, e esse para mim é o ponto mais belo do texto: jamais devemos duvidar da bondade de Deus. Jamais devemos duvidar da bondade de Deus. Olhem só, eu brinquei com o Tiago, talvez tenha sido até injusto com ele, dizendo que ele era difícil de ser compreendido, mas notem como as coisas vão se encadeando. Existe uma recompensa para toda vez que a gente persevera em meio à provação. Nesse caminho existe um perigo, que é o perigo de cairmos em tentação. Como a gente não cai em tentação? Lembrando que toda bondade provém de Deus, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Então, olha só, de um lado, Tiago está nos exortando: não acreditem a Deus as tentações do teu coração. Jamais faça isso. Jamais digam que Deus está te tentando. Por outro lado, e esse é o maior antídoto a esse primeiro ponto, acreditem a Deus todas as boas dádivas que acontecem contigo. Não acreditem a Deus qualquer tentação sobre o teu coração, e por outro lado, acreditem a Ele toda boa dádiva e todo dom perfeito, porque vem dEle. Que verdade preciosa, gente. Que verdade preciosa. Não devemos jamais... E olhem só o versículo 16. As palavras são escolhidas sempre com cuidado, né? E a gente tem que ler com cuidado. Olha o 16, ele começa com uma exortação. Meus irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Por que ele está nos exortando a não nos deixarmos enganar? Porque o natural aqui é se enganar. Sabe aquele negócio que dá tudo certo, fica tudo bonito? Você faz, né? Você manda bem pra caramba lá no trabalho, colhe os louros daquilo. Aí Tiago vem para você e fala: então, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O pessoal chega aqui cedo, ensaia, e aí termina o louvor, a gente olha e fala: hoje o pessoal estava inspirado, cantou bem pra caramba, estava tudo, né, tudo combinando, não sei nem usar as palavras, né, não é meu forte. Porque geralmente eu estou destoando nesse momento. Mas aí a nossa tentação é falar: hoje o ensaio valeu a pena. Aí Tiago fala para a gente: não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Por que ele está fazendo essa dupla exortação? Não se deixem enganar e tudo que é bom vem de Deus.
justamente por conta daquela nossa tendência que eu acabei de dizer agora há pouco, de quando o negócio dá errado, a gente põe a culpa em Deus, e quando dá certo, a gente puxa o louro para a gente. Olha que loucura! Né? Adão está lá nomeando os animais, está tudo dando certo, a vida no jardim está linda e maravilhosa. Aí quando ele cai, foi a mulher que tu me deste. Eu fico pensando se tivesse dado certo, né? Nasceram os filhos lá, tudo bem que depois teve confusão entre eles, mas os filhos estão crescendo, estão indo bem, e Adão está falando, tá vendo? Né? Criei bem esses meninos. Aí depois um mata o outro. Mas o ponto aqui é muito claro, e é muito simples, né? E Tiago tem essa capacidade de deixar as coisas muito simples. E o ponto aqui é, a gente, quando cai, bota a culpa em Deus, quando triunfa, colhe os louros. A lógica deveria ser invertida. Deus jamais vai te tentar, Deus jamais vai fazer você pecar, e você precisa ser capaz de reconhecer o tempo todo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. O texto nos pega dos dois lados. Então, gente, tudo aquilo de bom que a gente faz, todo o sucesso que a gente tem na vida profissional, na vida ministerial, tudo aquilo que a gente faz que é digno de nota, tudo vem dele. Tudo vem do Pai das luzes. E aí Tiago conclui o versículo 17 com uma afirmação ainda mais relevante. Tudo vem do alto, descendo do Pai das luzes, e como que ele termina? Que não muda como sombras inconstantes. Ou em algumas versões, em quem não há sombra de mudança. Isso essa frase, ela ganhou meu coração. Se tem algo que ilustra a nossa natureza, é a mutabilidade, né? Se tem algo que ilustra o nosso jeito de ser, é a mutabilidade. A gente muda o tempo todo, né? Tem hora que a gente está resoluto, determinado, firme na fé, e no momento seguinte a gente cai em tentação, a gente questiona Deus, a gente briga com Ele, a gente não quer saber mais de orar. Tem hora que a gente está feliz, rindo, fala, eu sou um bem-aventurado lá, igual o Salmo 1. No momento seguinte, a gente está em tristeza profunda, a gente não quer mais conversar com ninguém, a gente não quer vir na igreja porque a gente não quer ter comunhão. Tem hora que a gente olha para os nossos filhos e a gente fala, nossa, como eu amo essa criança, que maravilha que é ser pai. E tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Ou o que esse ser está fazendo aqui? Mas é pura verdade, é ou não é? Tem hora que a gente está ali no trabalho falando, puxa vida, que presente de Deus estar aqui, trabalhar aqui, abençoar essas pessoas, servir a sociedade. No dia seguinte, você fala, quanto tempo falta para eu pedir as contas? Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Eu acho que não tem nada que nos define melhor do que a nossa mutabilidade, a nossa inconstância, a nossa incapacidade de permanecer estável. Mas aí o Tiago nos lembra que o Pai das luzes não muda. Nele não há sombra de mudança. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, no qual ou em quem não há sombra de inconstância. Ele permanece sendo Deus, ele continua sendo bom. Ele é imutável em seu ser, ele é imutável em seus propósitos, ele é imutável em suas promessas, ele é imutável em suas perfeições. Esta é a doutrina da imutabilidade do ser de Deus, uma das doutrinas mais belas que existem.
A imutabilidade do ser de Deus. Deus não muda. E é por isso que ele é tão diferente de você. Porque você muda o tempo inteiro. Ele não muda. Ele não é pego de surpresa, ele não está vulnerável às situações. Ele é, eu vou colocar assim ele é insensível às tuas orações. Em que sentido que ele é insensível? Ele não vai mudar a opinião dele porque você está orando. E porque você está pedindo com mais ou menos intensidade. A vontade dele vai ser cumprida. Agora, por que você ora? Porque isso muda o teu coração. Porque isso alinha a tua vontade à vontade dele. Agora, ele não muda. E isso é uma bênção. E isso é uma segurança absurda. Isso é uma coisa que mais nada pode te oferecer. Tudo na vida vai mudar. Tudo. Você vai mudar todo dia. As circunstâncias vão mudar a todo momento, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, não é esse o chamado? Essa é a vida. A qualquer momento tudo pode mudar. Estava tudo indo bem na tua vida, céu de brigadeiro, né? Você está voando no trabalho, mudou a chefia, você perdeu o emprego. Estava tudo caminhando bem, você tem um diagnóstico médico que você não esperava. Mudou o rumo da tua vida, mudou o rumo da tua trajetória. A igreja está indo bem e, de repente, o pastor fica maluco. Deus queira que não, né, Mario? Pode acontecer, o conselho fica maluco. Não vou jogar na conta de um só. Degringola. Já vimos isso acontecer em tantas igrejas, gente. Em tantas denominações, o negócio estava indo bem, degringolou. Por quê? Porque nós somos mutáveis. E qual é a única segurança que a gente tem nessa vida? Deus não muda. Não há sombra de inconstância nele. Não há sombra de inconstância nele. E é por isso que Tiago começa dizendo: irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Tudo que Deus faz é bom e nele não há sombra de mudança. Se nós somos voláteis, mutáveis, ele é estável. Se nós somos facilmente influenciáveis, já percebeu o quão influenciável você é? Como você muda de opinião a depender de quem está falando? Então, Deus não muda de opinião em virtude de quem está falando. Se nós somos fracos e inconstantes, ele é perfeito e consistente em todas as suas ações. Isso deveria servir, gente, de alento para os nossos corações. Se tem uma verdade que deveria nos acalmar e nos fazer respirar todo dia é: Deus não muda. Deus não muda. E Ele é bom. Para encerrar, vou citar um trechinho de um livro do A.W. Pink, que chama Os Atributos de Deus. Um dos capítulos é sobre justamente a imutabilidade de Deus. E ele diz o seguinte: aqui está um conforto sólido. Prestem atenção, aqui está um conforto sólido. Não se pode confiar na natureza humana, mas se pode confiar em Deus. Por mais instável que eu seja, por mais inconstantes que meus amigos possam ser, Deus não muda. Se Ele variasse como nós, se Ele desejasse uma coisa hoje e outra coisa amanhã, se Ele fosse controlado pelo capricho, quem poderia confiar nesse Deus? Mas todo louvor ao seu nome glorioso, pois Ele é sempre o mesmo. Seu propósito é fixo, sua vontade é estável, a sua palavra é certa.
Aqui então está uma rocha na qual podemos firmar os nossos pés, enquanto uma poderosa torrente varre tudo ao nosso redor. A permanência do caráter de Deus. Essa é a mensagem de Tiago para nós hoje. Existe uma recompensa celestial, a coroa da vida. Nós devemos buscá-la, nós devemos ansiar por ela. Devemos guardar os nossos corações do mal, das tentações, porque elas sim podem nos fazer cair no dia da provação. E por último, jamais devemos duvidar da bondade de Deus, porque Ele não muda. É isso, vamos orar? Santo Deus, Tua palavra é extremamente clara, é extremamente simples e é extremamente direta. Por isso, queremos Te louvar nessa manhã, Te louvar pelo que o Senhor é. Deus, muito mais do que pedir algo, queremos Te louvar pela Tua imutabilidade, pela Tua constância, pela Tua estabilidade. Queremos, ó Deus, Te louvar por tudo aquilo que o Senhor é, porque o Senhor não muda aos nossos bel prazeres. O Senhor não pensa de uma forma hoje e de outra amanhã, porque nós dissemos algo, porque nós fizemos algo, porque nós prometemos algo. O Senhor é o que é, assim como o Senhor se revelou ao povo lá no Antigo Testamento. Deus, que nessa estabilidade, que nesta imutabilidade, que nessa constância, o Senhor nos ajude a descansar. Ó Deus, mas não só o Senhor é estável e imutável, o Senhor é também bom. E assim como nós vemos nesse texto, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. E é por isso que nós nos voltamos ao Senhor nessa manhã. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando as mais ricas bênçãos sobre nós. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos enviando as boas dádivas do céu. Ansiamos por elas, ó Deus. Pedimos por elas. E claro, ó Deus, pedimos que o Senhor não nos deixe cair em tentação. O Senhor sabe quão vulneráveis são os nossos corações. O Senhor sabe quão frágeis são os nossos corações, quão mutáveis são os nossos corações. E Deus, assim como Jesus nos ensinou a orar, nós oramos e pedimos que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, nos fortaleça, nos ajude a perseverar em meio à provação, e que a gente tenha como alvo, ó Deus, a coroa da vida. O prêmio que o Senhor tem reservado e guardado para todos aqueles que perseverarem em meio à provação. Ó Deus, que o olhar na coroa da vida, que o olhar nessa bênção futura, possa nos ajudar a passar pelas provas dessa vida. Não são poucas, ó Deus, o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe o que cada um dos meus irmãos aqui está passando ou tem passado. E tudo que podemos pedir é que o Senhor nos fortaleça. E nos fortaleça no Teu caráter, ó Deus. Nos fortaleça no conhecimento do Senhor. E Te agradecemos porque, por meio desse texto de Tiago, nessa manhã, o Senhor nos ensinou um pouco mais a respeito de Ti. É no nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.